O que acontece quando desprezamos o narcisista? O interessante é que quando você tem problemas em um relacionamento e ele se torna muito abusivo, ele é de caráter tóxico, né? Ou seja, ele vai deixando em você muito mais marcas, né? Você vai ficando muito mais passional e com sua alma cheia de ressentimentos, né? E amarguras. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final desse vídeo, que eu quero falar com vocês, né, acerca do que acontece quando o narcisista ele é desprezado. Porque a sua necessidade é ser apreciado, ser admirado constantemente. E quando você mexe na sua ferida, você tem que ter uma consciência muito grande do qual que ele pode reverter o jogo, né, contra você. Aí você me diz, será que é possível sobreviver a um relacionamento tóxico? É muito complicado até mesmo dizer isso, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa, na verdade, é um universo. E cada um age de maneiras diferentes, referentes, né, ao mesmo problema. Mas eu quero falar com vocês o que acontece, já falando direto, com o narcisista quando você o despreza constantemente. Tá? O primeiro é que ele se sente totalmente desorientado. Ele se sente desorientado porque ele tem uma necessidade muito grande de estabelecer um norte para as pessoas, né? Dizer, na verdade, o que ele pensa sobre determinado assunto. Ele sempre tem maneiras de dizer como as pessoas devem fazer, né? O que as pessoas devem ser, porque ele é um moralista, um hipócrita, mas é moralista. Então, a primeira coisa, quando você desafia ele se sente desorientado, porque você está fugindo, na verdade, de um temperamento comum, repetitivo. Você está fazendo algo que coloca a realidade dele em choque. O mundo dele, que é todo protegido e cor-de-rosa, vamos dizer assim, está sendo machucado. Então ele se sente totalmente desorientado, porque ele tem uma necessidade muito grande, na verdade, uma necessidade muito grande de que ter uma espécie de controle sobre você. Então, quando você foge dessa caixa, você faz coisas que ele não, como é que eu posso dizer assim, como ele não sabe, que ele não tem controle sobre você, sobre a sua interioridade. Quando você faz algo totalmente que é espontâneo, ele fica desorientado. Então, ele detesta pessoas que são espontâneas. A segunda característica é quando você o faz sentir raiva. E essa raiva, na verdade, ela é uma espécie de autopreservação, né? Tem um psicanalista chamado Hans Kohut, que ele fala que o medo, ele é a mãe da raiva e do ressentimento. Isso ele falando na segunda fase do narcisismo, porque tem o narcisismo primário e o narcisismo secundário, né? Ou seja, quando a pessoa entra em contato com a sociedade e do qual, na verdade, ou ele se sente aceito ou ele se sente desprezado. Mas isso está de acordo com os seus desejos de caráter primário, porque ele vai transferir para o outro aquilo que a mãe o daria constantemente, porque uma mãe dificilmente hoje em dia fala não. Então ele transfere, de acordo com a teoria de Hans Kohut, né, para a sociedade, ou seja, a sociedade tem que dar aquilo que ele deseja. Então, se a sua sociedade não dá, ele se sente totalmente raivoso. E com essa raiva, ele se sente desorientado. Então, ele tem uma espécie de valor sobre a vida, como ela é e como a vida deveria ser. Então, o narcisista, na maioria das vezes, é uma espécie de idealista, mas é um idealista hipócrita. A terceira coisa que o narcisista sente quando você o despreza, ele se sente inútil,
Por quê? Porque ele odeia indiferença. Ele gosta de te manipular, seja de um caráter positivo ou negativo. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Então ele gosta de ser notado. Ele não liga se é odiado. Ele não liga se ele é amado. Por quê? Porque você está dando energia para ele. Então, quando você age de um modo totalmente apático, ele não sabe aquilo que você está pensando. Você não demonstra qual será o próximo passo que você dará dentro desse relacionamento. O quarto é que ele tem medo, né? Ele tem totalmente medo. Ele é um ser totalmente medroso, porque ele sempre justifica os erros dele mediante o medo. Ele tem medo de sofrer a consequência dos seus atos. Então, ele sempre justifica e mascara, tá? Então, é por isso que ele sempre age com raiva e com medo. Então, a raiva é a mãe do medo, né? Porque ele faz isso com uma forma de preservação, né? E com medo ele manipula, porque o narcisista, ele é muito meticuloso, né? Ele tem um controle grande acerca das pessoas da qual ele convive, né? Então, quando as pessoas rompem essa bolha da qual ele detém o controle, ele vai sentir raiva, ele vai sentir medo, né? E ele vai se sentir totalmente desorientado. Então ele age de uma forma totalmente passivo, agressivo sobre você. Então, por isso que o poder do narcisista, né, ele é o quinto tópico, ele é totalmente emprestado. É você que empresta a ele, mesmo sem saber, porque os seres humanos se relacionam, eles emprestam seus afetos. Afetos não é o afeto, o carinho, é uma maneira como você molda o comportamento do outro. Então, quando você faz aquilo que o narcisista quer conforme o seu comportamento, ele vê que você está encaixotado, bonitinho, pronto para ser manipulado. Mas quando você é totalmente autêntico, ele vai assumir todas essas características para te derrubar, porque ele não consegue viver com pessoas que são totalmente autênticas. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um triplo C no nosso canal, clica, curta e comentem, né? E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado, e até o próximo vídeo.